Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando novamente é o professor Charles. Nós vamos dando sequência aqui aos nossos vídeos de história. Hoje nós vamos falar sobre os francos. Quem foram os francos? Qual foi o papel das tribos francas na construção da Europa? Quem vai surgir dos francos para que a Europa consiga atingir um ápice educacional? Então, nós vamos comentar hoje aqui, ok? Antes de tudo, peço a vocês aí que compartilhem meu canal, se inscrevam no canal, tá, pessoal? Muito importante. No final do século IV, começo do século V, vai ser uma fase transitória ali, que vai entrar no feudalismo. Ali vai surgir uma heresia na igreja, a heresia de Ário, os arianos, né? Eles vão negar a divindade de Cristo, eles vão negar a Santíssima Trindade. Depois, no concílio de Niceia, que foi, no caso, chamado por então Constantino 325, mais de 300 bispos e muitas discussões, disseram que Ário estava errado. E aí a Santíssima Trindade é como nós conhecemos até hoje. Pois bem, quem foram os francos? Os francos foram tribos que existiam na Gália, a atual França de hoje. Destas tribos surgiu um nome: Clodovil ou Clovis. Clodovil ou Clovis. Clovis, ele era da dinastia dos Merovingios. Uma tribo que, na verdade, Clovis ele vai se apaixonar por Clotilde. Seu casamento com Clotilde vai se originar de uma, digamos assim, de uma forte, digamos, influência de pessoas na volta. A verdade é esta também. Mas Clotilde, para quem não conhece, ela era das tribos dos Burgúndios, E Clotilde vai se casar com Clovis, eles vão ter os filhos, né? E ela vai evangelizar Clovis. Aquilo que eu sempre falei, pessoal, ó. A igreja evangelizava as pessoas. Mas não quer dizer que as pessoas se evangelizavam, essas conversões repentinas. Hoje eu me converti ao cristianismo. Conversões de 10 minutos nunca existiu nem na antiguidade, nem nos dias de hoje, como eu fico olhando aí certas seitas fazer. Eu me converti. Como a gente converteu, cara? Conhecimento tem que se converter, né? Então, não estou aqui para julgar, mas a história nos diz que a falsidade moderna é muito grande na questão quando se fala em conversão. A falta de conhecimento é enorme aqui. Mas, seguindo aqui, a conversão de Clovis, segundo historiadores, ela foi uma conversão autêntica. E Clovis se converteu numa batalha que ele empreendeu contra os alamanos, uma tribo germânica muito violenta, que ele venceu essa batalha, junto com os seus francos. A partir daí, Clovis acabou se tornando católico. Mas veja bem, quantos anos? 6 anos, né? Então, a conversão de uma pessoa, por experiência do passado, né, trazendo aos dias de hoje, ela não acontece em 20 minutos. Não, gente. Se é uma conversão, ela vai devagar. É que nem a nossa fé. Ela tem alto, tem baixo, tem alto e tem... O importante é tu seguir. Não perca o caminho da cruz. Nunca. Nunca perca o caminho da cruz. Senão tu não consegue entender nada. Essa dinastia merovingia, os descendentes de Clovis e Clotilde, eles acabaram sendo corruptos, decrépitos, né? Eles lutavam pelo poder, se matavam lá, e então fez com que toda essa dinastia dos merovingios caísse em desgraça absoluta, e inclusive a própria igreja que estava ali, os sacerdotes, né? Sacerdotes francos acabaram também entrando em desgraça.
Só mais tarde ali aquela igreja ali foi, digamos, reformada ou reconstruída, né? Mas nesse período a gente também tem que entender uma coisa: a igreja ela estava sob o protetorado oriental, né? Ah, mas professor, como assim protetorado oriental? Calma, gente, já vou explicar. Quando em 476 depois de Cristo caiu o Império Romano Ocidental, continuou o Império Romano Oriental até o século XV, né? Que ele foi dividido por Teodósio. Então o Império Romano Oriental ele continuou até o século XV ainda. E esse Império Romano Oriental dava proteção à igreja, mas ele estava também com um problema muito sério com os persas e com os árabes. Então eles não conseguiam dar uma proteção total à igreja. E a igreja, bom, dinastia Merovingio foi para o beleléu, só existe no papel. O Oriente não consegue nos dar proteção, né? E não tinha como dar proteção para aquele standard mesmo ocidental. Vai surgir em cena Carlos Martel, também franco. Ele também das tribos francas. Carlos Martel, ele vai empreender uma batalha que vai barrar o avanço dos muçulmanos, né, que vinham conquistando toda a Península Ibérica. Só sobrou o reino das Astúrias lá em cima, lá. Conquistaram tudo, vinham vindo e já estava entrando na França. Aí Carlos Martel vai falar com o Papa, que vão reunir um pessoal, uns 50 mil soldados lá, e vão acabar enfrentando os muçulmanos ali entre Poitiers e Tours, nessas duas cidades, e vão barrar a entrada dos muçulmanos praticamente na Europa inteira. Se os muçulmanos, segundo historiadores, se os muçulmanos tivessem vencido Carlos Martel, ou Charles Martel, como se fala também, ou Carlos Martelo, pode botar isso aí também, esse seria o nome mais correto, Carlos Martelo, porque ele era guerreiro mesmo. Se os muçulmanos tivessem vencido esta batalha, muito provavelmente hoje a Europa seria muçulmana e não cristã. O mundo ocidental onde nós estamos hoje, Brasil, as Américas, seria muçulmano e não cristão. Compreende a importância de entender a história na Idade Média? É por isso que eu não gosto quando pessoas do YouTube, tá, falam bem assim, tudo que você precisa entender sobre a Idade Média, tudo que você precisa entender sobre as cruzadas. Aí os caras falam em 15 minutos e pensam que é tudo que você precisa entender. Gente, pelo amor de Deus, Idade Média são 1000 anos, então isso é muito raso. Nós temos que ter um pouco mais de profundidade para ter entendimento do nosso mundo ocidental. Senão, como é que a gente vai entender isso aqui? A gente não entende, né? Então, Carlos Martel, ele vai dar base para que o cristianismo também fique mais, digamos, fértil no terreno europeu também, ibérico. Se bem que a conquista ibérica vai acontecer mais tarde, né, devagar. Eles vão levar cerca de 700 anos para empurrar os muçulmanos de volta até lá embaixo, em Granada, né, na Espanha. Antigamente não era Espanha. Mas assim, isso é uma outra história. Voltamos aqui ao nosso foco. A igreja, neste período também, passando o Carlos Martel ali, ela vai coroar no século VIII, né, Carlos Magno. Carlos Magno, quem era Carlos Magno? Ele era neto de Carlos Martel. Era neto de Carlos Martel. A igreja de Carlos Magno, ou seja, a igreja Carlos Magno e os francos, e mais alguns, tá, vão reconstruir o Império Romano Ocidental, porém com o Império Sacro Império Romano. Compreendem? Então Carlos Martel vai ter essa, digamos, visão junto com a igreja de reconstruir o Império Romano, porém Sacro Império Romano, a partir do século VIII. Carlos Magno, não Martel, falei Martel, me desculpe. Carlos Magno, muitos falam mal e dizem que ele era analfabeto. Eu acho que isso aí
Sinceramente, é forçar a barra, até porque os francos e né, e principalmente Carlos Magno, eles admiravam o cristianismo e toda a cultura do Ocidente. Então, se eles admiravam desde novo, então tu acha que Carlos Magno realmente não sabia ler? Gente, isso é forçar a barra demais. Espera um pouquinho. Ora, Carlos Magno vai pedir para inovar a educação no Oriente, no Ocidente. Compreende? Então, como a gente vai falar que Carlos Magno era analfabeto? Eu acho que não. Não acredito nessa possibilidade. Também não vou defender, mas não posso acreditar. Neste período também, a leitura e as línguas eram muito diferentes ali, cada um falava o seu dialeto, então eles vão tentar fazer uma unificação dentro do Império, do Sacro Império Romano. Como? Formando uma nova escrita, a escrita chamada minúscula carolíngia, onde eles vão colocar divisão das palavras, né? Porque na letra romana as palavras estão tudo junto e tudo em maiúscula, então eles vão fazer divisão das palavras, vão colocar vírgulas, vão colocar acento, né? Isso tudo vai ser inventado nos mosteiros católicos, né? E a partir dali a Europa vai começar a aprender a ler e escrever muito fortemente. Muito fortemente. E Carlos Magno vai pedir, então, que sejam construídos, envolto às catedrais, as escolas. Aí surge o nome escolas catedrais. E dos monastérios, as escolas monásticas, né, que não ensinavam, pessoal, olha aqui, vejam bem, naquele período eles não ensinavam só os monges, não, eles ensinavam as pessoas também. Então, praticamente, a igreja e Carlos Magno vão dar a primeira base educacional, que eu posso dizer depois da queda do Império Romano, porque se a gente não pode comparar o Império Romano, os gregos, né, com o Ocidente medieval. Por quê, pessoal? Porque lá no Império Romano o pessoal era escravo. Aqui as pessoas são livres, cristãs e livres. A igreja termina com essa questão da escravidão. E Carlos Magno vai combater muito a questão também aí. Não que não existisse escravidão na Europa. Gente, a escravidão existe até hoje, gente. Escondida, mas existe. E cabe a nós combater e denunciar isso aí. Pois bem, muitas situações dos romanos e dos gregos, esses monges, né? Eu vou citar um nome aqui de um monge, o Alcuino, né? Ele era saxão, monge saxão. Ele era um cara que resgatou muito dos gregos aqui, que foi a questão da lógica, da astronomia, dos romanos também ali, aritmética, compreende? Tudo foi resgatado daquele período ali e colocado no Sacro Império Romano de Carlos Magno. Óbvio, Carlos Magno tinha que defender o Império e vivia em guerras também, né? Vivia em guerras. Mais tarde o Império Romano ele vai acabar, esse Sacro Império Romano vai acabar se terminando, né? E a igreja vai ficar responsável pela educação. A igreja vai ter essa responsabilidade. Ela vai fazer uma lenta reconquista da educação na Europa. Então, a igreja ela vai ter esse papel construtor na parte educacional da Europa. Hoje, pouco é ensinado sobre isso nas universidades. Mas essa é a história da civilização ocidental. Não dá para dissociar a história da civilização ocidental da Igreja Católica. Não tem como, pessoal. Sinto muito para quem quer fazer isso, está errando gravemente. Um outro detalhe aqui. Dos colégios fundados
nas catedrais, ao lado das catedrais, nos monastérios destes colégios, sentir-se a necessidade, ok, de existir um curso superior. Vão surgir as universidades. Gente, isto aqui é fenomenal. Só pode existir alta cultura onde se tem liberdade para debater, para escrever, para pensar. Só pode existir isso aí. Isso só existiu na sociedade medieval. Infelizmente, hoje em dia a gente tem muita rebatida aí. Mas, gente, assim, ó, o que eu queria trazer para vocês era isso hoje, né? E nós vamos falar um pouco mais sobre Carlos Magno e a iniciativa que ele teve no próximo vídeo. Peço desculpas, né, por alguma falha aí na fala. Isso pode acontecer, por exemplo, agora há pouco eu bati no microfone aqui, espero que saia aí essa voz agora, né? Porque eu já gravei 3 vezes esse áudio aqui hoje tentando corrigir os defeitos. Acontece, eu não sou perfeito, acho que ninguém é perfeito, a gente está sempre em constante conhecimento e aperfeiçoação. E se aperfeiçoando, né? Vejam bem, mas eu gosto, uma mensagem eu vou trazer hoje aqui para vocês. Não pensem que a história ela pode ser contada em 15 minutos, 16 minutos ou 20 minutos. O que eu posso fazer para vocês aqui é trazer um apanhado geral. Óbvio, se eu tiver que falar sobre Carlos Magno, Carlos Martel, aí vou falar o filho dele Pepino lá, aí depois eu vou falar Carlos Magno. Gente, isso aqui é grande isso aqui. Você não tem como falar em 15, 16 minutos. Então por isso que eu nunca vou falar num vídeo a tudo que você precisa saber, né, sobre a Idade Média, ou sobre a França, ou sobre Carlos Martel, ou sobre a igreja, enfim. Ok, pessoal? Peço a vocês aí, se vocês estão gostando da minha história, curtam o meu canal, divulguem o meu canal, ok? Inscrevam-se no canal. Na outra aula agora, que eu já está em andamento aqui, né? Nós vamos falar sobre a lenta reconquista do conhecimento, né? Vamos falar sobre os inventos, vamos falar sobre os mosteiros, como eu falei para vocês anterior, né? Aí vamos falar como os monges salvaram a civilização ocidental, né? Tudo isso a gente vai começar falando a partir de agora, né? Então tem bastante coisas. Talvez, para a gente não ficar tão maçante, porque eu gosto muito de falar uma história no sentido cronológico, eu, digamos, trago um outro assunto. Mas aí eu aviso antes, ok? Muito obrigado, pessoal. Fique com Deus aí. Deus abençoe vocês. Aí uma ótima semana, né? E que Nossa Senhora nos abençoe. Ok, até a próxima oportunidade.